Esse ano nós temos como tema central Devassando o Invisível. Os nossos agradecimentos pela presença de todos e também pela presença dos colaboradores que, direto ou indiretamente, nos ajudaram para que esse evento se realizasse. Em especial, os nossos patrocinadores: AIC Supermercados, Borracharia do Geraldo, Brasil Gás, Consol, de Montão Confecções, Livramed, Hipermais, IMI, Ismatec, Itainara Joias, Laboratório de Análises Clínicas Dr. Isabel Rego, Lei Placas, Madeireira Israel, Lite Telhas de Cimento, Rifrutal, Farmácia Vitória, Pagão Supermercado, Tropical Center, GW Joias, Juscelia Alencar, médico oftalmologista, Pintearte Ateliê, Posto São Pedro 1 e 2, Metalúrgica Bertone, CEFOL, Centro de Formação e Organização Comunitária, Madeireira e Marcenaria Silvestre, ISA, Instituto Semiárido de Desenvolvimento Sustentável, Mercadinho do Lar, Lápis e Companhia, Supermercado Moreira. Esse ano nós estamos também realizando a 21ª Feira de Livros Espírita. Os livros estão expostos na mesa lá no hall de entrada. Para compor a nossa mesa, convidamos, representando o Centro Espírita Livramentense, o senhor Benedito Dourado. Representando o Centro Espírita André Luiz, Elisete Silva. Representando a União Espírita de Vitória da Conquista, Cristina Barreto. Representando o Centro Espírita Jesus do Horto, da cidade de Caculé, Sueli Soares Silva. E a nossa palestrante da noite, Cleusa Lara. Mediunidade e estudo. O dinheiro em si não é bom nem mal. Instrumento neutro é capaz de criar a abastança ou estimular a miséria, dependendo isso daqueles que o retêm. A eletricidade em si não é boa nem má. Energia neutra é capaz de engrandecer o trabalho ou precipitar o desastre, dependendo isso daqueles que a manejam. O magnetismo em si não é bom nem mal. Agente neutro é capaz de gerar o bem ou produzir o mal, dependendo isso daqueles que o dirigem. Assim também é a mediunidade, que não é boa e nem má em si mesma. Força neutra é capaz de promover a educação ou acalentar a ignorância, dependendo isso daqueles que a usufruem. Para o emprego louvável do dinheiro, contamos com os preceitos morais que patrocinam o aperfeiçoamento da alma. Para a utilização correta da eletricidade, possuímos os princípios de ciência que a controlam na natureza. Para a sublimação do magnetismo, temos as leis da responsabilidade pessoal que honorificam a consciência. E para a justa aplicação da mediunidade, dispomos dos ensinamentos do Espiritismo,
consubstanciando a religião da justiça e do amor que ilumina todos os distritos do universo. Irmãos, estudemos a doutrina espírita, a fim de que possamos compreender médiuns, mediunidades e fenômenos mediúnicos. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Convidamos agora para a nossa apresentação musical Joselita Andrade e Raimundo Sampaio. Boa noite. Foi Deus que fez o céu, o rosto das estrelas, fez também o seu dedo para conversar com ela. Fez a lua verdadeira que estava de sorriso, e a serpente dos solos brilhando o paraíso. Foi Deus que fez você. Deus que fez o amor, fez nascer a eternidade no momento de carinho, fez a terra animar os acessos escondidos, e a saudade dos amores foi Deus. Foi Deus que fez o vento, e só por Deus cabelo. Convidamos Elisete Silva. Boa noite. A paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos então, nesse instante, procurar relaxar, procurar elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus,
benéficos, de amor e de paz. Possamos agradecer a toda a espiritualidade e a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui esta noite, usufruindo deste evento maravilhoso que é o encontro com os nossos amigos, encarnados e desencarnados, para podermos evoluir um pouquinho mais com os conhecimentos que serão expostos esta noite. E assim, Mestre Jesus, agradecidos que estamos, damos por iniciada hoje essa palestra. Boa noite, obrigada. Creuza Lage, doutora em Geografia, presidente da Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Salvador, diretora da Federação Espírita do Estado da Bahia e secretária da Comissão Regional Nordeste da Federação Espírita Brasileira, com o tema Desafios da Mediunidade. Creuza Lage. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Antes de iniciarmos a nossa palestra, nós pedimos permissão ao responsável pela noite para trazermos para vocês o abraço amigo da Federação Espírita do Estado da Bahia. A palavra amiga do nosso presidente, diretor-presidente, André Luiz Peixinho, e a nossa diretora de integração federativa, Ednória Peixinho, companheiros responsáveis pelo movimento espírita de todo o nosso estado. Para todos os irmãos espíritas aqui presentes, para os livramentenses, livramentenses, estou certa? O abraço e o desejo de sempre maior sucesso nesta cidade tão importante do Sudoeste Bahia. Então, muito obrigada por essa oportunidade. E vamos então conversar sobre mediunidade e seus desafios. E vamos começar trazendo uma narrativa evangélica muito importante para todos nós, que encontramos lá em Mateus, versículo 16, capítulo 16, versículo 13 e 23, que chama-se o anúncio da paixão. Essa narrativa evangélica, ela tem ensinamentos importantes. E a nossa benfeitora espiritual, Amélia Rodrigues, no seu livro Quando a Primavera Chegar, ela traz reflexões importantíssimas sobre esta narrativa. A narrativa começa com Jesus viajando com os seus discípulos e percebendo neles ainda dúvidas sobre a missão do Mestre. Jesus então resolve perguntar aos seus discípulos: o que o povo pensa de mim? E os discípulos então respondem: alguns acham que tu és o profeta, outros que é Elias. E aí Jesus, percebendo as dúvidas, as angústias dos seus discípulos, uma vez que Judas, ele não entendia a missão do Mestre e achava que o reino de Deus e o reino dos céus que Jesus pregava era um reino que iria ser formado por uma revolução. Tomé duvidava daqueles ensinamentos de Jesus, no sentido de que as pessoas fossem entender a sua proposta.
de João, esses estavam tão entusiasmados com o sermão da montanha e com os milagres de Jesus, que também não estavam entendendo qual era a missão do Mestre. Então, o Mestre vira-se para os seus discípulos e lhes pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? E então, naquele ímpeto e inspirado, Pedro vira-se para o Mestre e diz: tu, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias de Deus. E Jesus então lhe diz: feliz tu és, Simão Bar-Jonas, porque quem te disse isso foi o Pai que está nos céus. E então, logo após dizer isso, Jesus começa a conversar com os discípulos, dizendo para eles que ele teria que sofrer, que a sua missão não seria uma missão fácil e que ele seria preso, crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. E quando Jesus diz que será preso e crucificado, o próprio Pedro novamente toma aquele ímpeto e diz: não, Senhor, Deus não permitirá que isto aconteça. E Jesus vira-se para ele e diz: cala-te, Satanás, afasta-te de mim. E Pedro, ao ouvir aquelas palavras de Jesus, se entristece terrivelmente. Como era que no momento Jesus diz que ele falava inspirado por Deus, e no outro momento Jesus diz: não, de Satanás, afasta-te de mim, Satanás, não queres que eu cumpra aquilo para que eu vim à terra? E então Pedro se entristece, e Jesus então depois lhe explica, lhe dá a explicação de dizer o seguinte: por favor, o homem na terra é um canal por onde vem a inspiração e o pensamento da imortalidade. Então, nem sempre, porém, cada um se envolve, não é? Nesse ato superior. Então, quando me identificaste como Messias, meu Pai comandava o teu pensamento e trouxe então o intérprete da vida. Mas depois, posteriormente, por favor, posteriormente, quando estava cheio de medo, então te entregaste à ação daqueles espíritos, é melhor, daqueles espíritos infelizes que querem atrapalhar o trabalho do Senhor. E então, não era a ti que eu chamava de Satanás, mas sim o canal que tu estabeleceste com os espíritos inferiores, não é? Que tinham o objetivo de intimidar Jesus. Então, a
existem vários tipos de médios e vamos encontrar os médios de efeitos físicos e os médios de efeitos inteligentes. Cada mediunidade dessa, cada tipo de mediunidade dessa é expressando um tipo de manifestação. Então, entre os médios de efeitos físicos, nós temos aqueles que são os pneumanófilos, ou seja, aqueles de voz direta, de materialização, de transporte, de levitação, enquanto os de efeitos inteligentes são aqueles psicógrafos, os psicofônicos, audientes e videntes. Todos esses são médios, porque a mediunidade, como faculdade natural, ela se estabelece através do canal psíquico que liga o espírito encarnado ao espírito desencarnado. E é claro que a mediunidade faz parte da comunicabilidade dos espíritos, que é um dos princípios da doutrina espírita. Então, essa recordação, essa pequena recordação, é para mostrar para vocês que a mediunidade, ela é de todos os tempos, porque os fatos espíritas são de todos os tempos. Por favor. E nós vamos ver que Herculano Pires, ele diz para nós que a mediunidade pode ser estática e dinâmica. E Kardec nos fala sobre uma mediunidade ostensiva e uma mediunidade natural. Porque, embora todos nós sejamos médiuns, essa mediunidade, se apresentando em graus diferenciados, tem pessoas que apresentam a mediunidade de forma ostensiva, que é percebida e educada, enquanto outras, a mediunidade está em potencialidade, porque sendo a faculdade natural do homem, ela passa por um desenvolvimento que acompanha o desenvolvimento moral e intelectual do indivíduo. Então, com isso, pode passar, meu amigo, nós vamos ver que a mediunidade é de todos os tempos. O que significa isso? É que os fatos espíritas, eles não apareceram com o espiritismo. Os fatos espíritas sempre existiram. E vamos ver que a ciência, os antropólogos, os sociólogos, eles têm estudado a religião, a origem das religiões, principalmente, e verificado que existe sempre um componente interexistencial, que esse é considerado pelos estudiosos como o que se chama os fatos pré-mediúnicos, o fenômeno, a pré-história do fenômeno mediúnico. Foi o que aconteceu com Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, um grande estudioso italiano, ele estabeleceu um método para estudar as religiões. E esse método ele chamou de método cultural, verificando o meio em que cada religião começava a surgir. Tal religião surgiu em tal meio, em quais condições. E ele, a partir desse estudo, ele vai identificar já a presença desses fatos chamados fatos mediúnicos. E Montmartre, ele é um estudioso, não é? Também um cientista norte-americano, que se fundamentando em Ernesto Bozano, ele vai, utilizando o método cultural, ele vai criar um outro tipo de técnica de trabalho chamado horizontes culturais, para explicar também a origem e a história das religiões. E Herculano Pires, que é um estudioso
do Espiritismo, considerado um filósofo espírita brasileiro, Herculano Pires, ele escreveu um trabalho chamado O Espírito e o Tempo, onde ele desenvolve em cima da ideia e dos horizontes culturais uma tese, e a sua tese é a tese sobre a evolução da mediunidade, mostrando a mediunidade em todas as fases da evolução humana, desde o homem primitivo até o homem atual, como essa faculdade foi se desenvolvendo e a partir desse desenvolvimento, desse conceito de horizonte cultural, que significa o meio que se desenvolver as diferentes religiões, ele vai então identificar essa evolução da humanidade, da mediunidade, nos mostrando, por exemplo, dentro do mediunismo primitivo até a mediunidade positiva. Então, dentro da evolução da humanidade, da mediunidade, nós vamos encontrar o homem primitivo apresentando fatos mediúnicos, fatos espíritas, chamados de, inclusive, o Manda Orenda, que é tão falado pelas civilizações bem primitivas, até no momento atual, na Indonésia, na África, nesse mediunismo primitivo, depois o animismo, com o culto dos ancestrais, a mediunidade oracular, os oráculos da Grécia, o mediunismo bíblico, que nós vamos encontrar na Bíblia uma série de profetas, todos eles, não é? E a mediunidade positiva chegando até nós. Mas vamos ver que a doutrina espírita é que realmente faz uma interpretação racional das manifestações mediúnicas. É Allan Kardec, através do seu trabalho da codificação, quem vai desmistificar a faculdade mediúnica. Porque até os dias atuais, muitas pessoas ainda consideram a mediunidade como algo sobrenatural, como algo místico. E quem atenta para os estudos espíritas vai verificar que Kardec ele vai apresentar vários e vários exemplos que desmistificam e desmitificam, tiram o mito do sobrenatural da mediunidade e apresentam uma metodologia no Livro dos Médiuns, explicando todo o fenômeno mediúnico, como ele acontece, em que condições, oferecendo ao estudioso não só a educação mediúnica, mas uma condição de evocação dos fatos espíritas. E mais, ele estabelece a importância da mediunidade, tanto para o indivíduo como para a sociedade. Porque a mediunidade, como uma faculdade, ela tem uma importância fundamental para cada um de nós. Porque assim como a nossa inteligência é importante para o nosso progresso moral e intelectual, também a mediunidade vai ter um papel no desenvolvimento moral e intelectual do indivíduo. A mesma coisa é com relação à sociedade. Nós sabemos que existem pessoas que dizem que a mediunidade, que a casa espírita é uma fábrica de loucos, é uma fábrica de loucura. No entanto, ao contrário, na casa espírita, o trabalho que se desenvolve na casa espírita tem tirado muitas e muitas pessoas do processo de loucura, porque chegam à casa espírita
e assim sucessivamente. Então, a mediunidade, ela vai encontrar essa interpretação racional através da doutrina espírita e através do livro dos médiuns. Então, nós podemos, pode passar, nós podemos verificar que existe uma evolução no exercício da mediunidade dentro da abordagem espírita. Pode passar, por favor. Então, nós vamos ver várias fases. No Brasil, a mediunidade passou por uma fase fenomênica. Pode passar, por favor, pode passar um pouco. Pode passar. Então, uma fase missionária e uma fase do compromisso. Na fase fenomênica, foi quando a mediunidade surge, nós vamos ver daqui a pouco, surge através de vários indivíduos, e ainda o espiritismo não tinha aparecido, e nessa fase fenomênica, esses médiuns tiveram um papel importante, o papel de fazer surgir esses fenômenos insólitos para chamar a atenção dos indivíduos. Pode continuar, passar. Aí, pode passar. Essas pessoas são chamadas de precursores da era do Espírito. Quem são? Swedenborg. Swedenborg, ele era um cientista da época, um grande estudioso. Ele era um engenheiro e era um homem que tinha uma mediunidade de pressentimento, uma entidade profética. Ele, em determinado momento, ele estava, numa certa ocasião, fazendo uma palestra numa academia e parou e disse: Estocolmo está pegando fogo. Hoje em dia não tem WhatsApp, naquele tempo não tinha, portanto não tinha internet. Daí a 10 dias se recebeu a notícia que na hora que ele estava falando, ele realmente estava vendo, naquela hora ele estava vendo uma evidência, não é? E vendo o que estava acontecendo em Estocolmo. Swedenborg, ele faz uma descrição, foi o primeiro indivíduo a fazer uma descrição do mundo espiritual. Claro que ele faz uma descrição do mundo espiritual bem diferente da descrição de André Luiz, mas ele foi um precursor. O outro foi Andrew Jackson, que também foi um grande médium, e mais os fenômenos que aconteceram nos Estados Unidos entre uma invasão espiritual entre os quadros. Os quadros era o quê? Uma religião, vamos dizer, da reforma, reformista. E, portanto, todo aquele pessoal estava junto e todo mundo foi tomado pelos espíritos. Então, esses são os precursores. Mas encontramos também as irmãs Fox com o seu rap. E o rap das irmãs Fox era a tictologia, que depois foi explicada. Os espíritos começam a se comunicar e dizer que são espíritos através de batidas nas paredes. E tudo isso vai culminar com a dança das mesas. E essa dança das mesas se sai dos Estados Unidos, porque as irmãs Fox foram nos Estados Unidos, e vai para a Europa e chega até a França, até Paris, e lá a dança das mesas vai trazer a curiosidade do nosso Allan Kardec, professor Ivaí, e a partir da dança das mesas, do estudo sério da dança das mesas, vai surgir o espiritismo. E aí, nós vamos ver que no Brasil, nós temos a mediunidade missionária. A mediunidade missionária, eu gosto mais de chamar de missões mediúnicas. Por que missões mediúnicas? Porque esses médiuns que estão aí, eles renasceram no Brasil com uma tarefa
Xavier, e numa oportunidade, Emmanuel se materializa numa daquelas reuniões. E o Carmine Miracel, que era italiano, que vivia no Brasil, ele era um médium de levitação. Vocês estão vendo ali ele levitando. Então, esses médiuns foram médiuns que a gente pode considerar de missões mediúnicas. O objetivo era para chamar a atenção nossa, dos brasileiros, para a mediunidade e para o espiritismo, porque sabemos, através do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e A Caminho da Luz de Emmanuel, e o Brasil, Coração do Mundo, de Humberto de Campos, que houve um transplante da árvore do Evangelho da Europa para o Brasil. Então era preciso chamar a atenção do povo brasileiro para aquela doutrina que estava chegando. Então havia necessidade desses fenômenos insólitos, desses fenômenos de efeitos físicos. Mas nós demos um passo maior através das missões mediúnicas de Chico Xavier, de Ivone Pereira, de Zilda Gama e de Divaldo Franco. Esses médiuns, eles têm um papel fundamental na consolidação e principalmente na divulgação da doutrina espírita. Todo um calendário de ensinamentos chegaram até nós através da psicografia desses três médiuns e de vários outros, como Zilda Gama, com livros de Almas Crucificadas e outros livros que aparecem dessa fase justamente de divulgação da nossa doutrina. E nós vamos então ter atualmente a mediunidade positiva, não é? A mediunidade de compromisso, que é uma mediunidade que agora se expande por todo o nosso país. As casas espíritas desenvolvem um trabalho voltado para a mediunidade de grande importância, mas também de grandes desafios. Por que esses grandes desafios? Porque na realidade nós ainda temos dificuldades muito grandes de entender a mediunidade, a sua importância, a educação, o valor que ele tem para o indivíduo, para como a casa espírita precisa atuar, utilizando a mediunidade para o desenvolvimento das pessoas que ali vivem. Então, o que é que nós vamos encontrar em Manuel Flamengo de Miranda, que é um espírito que se comunica através de Divaldo Franco, porque ele tem uma série de mensagens e de livros importantes. Ele nos diz o seguinte: se a mediunidade, vamos voltar? Se a mediunidade, ela independe, não é, da moral do médium, que é uma das coisas que a gente sabe, a mediunidade independe da moral do médium. A qualidade da manifestação não se subordina ao mesmo raciocínio. Então a gente começa a pensar nos desafios da mediunidade a partir desta frase. A mediunidade independe da moral do médium. Nós, todos que aqui estamos, conhecemos muitas pessoas que têm uma mediunidade ostensiva e que, no entanto, o seu caráter, a sua forma de agir no mundo, os seus conflitos pessoais são muito grandes. E nós nos perguntamos se a mediunidade é uma atividade, é uma faculdade
grande. Primeira coisa que nós temos que pensar é que Deus é soberanamente bom e justo. Nós todos estamos submetidos à lei de igualdade. Logicamente, todos temos a faculdade. Entretanto, a qualidade do trabalho que desenvolvemos vai depender de cada um de nós. Então, se o indivíduo não é moralizado e é médio, ele vai responder pelo mau uso daquela faculdade, como cada um de nós responde pelo mau uso da nossa inteligência ou pelo mau uso da nossa linguagem. Então, todos recebem essa condição da mediunidade, mas todos também são responsáveis pela qualidade das suas manifestações. Por isso, nós vamos ver que o primeiro desafio, porque desafio é transpor obstáculos, é transpor dificuldades, o primeiro desafio do médium é ele verificar a qualidade das manifestações que ele estabelece, das suas relações com o mundo espiritual. Então, o próprio Manuel Filomeno de Miranda continua nos dizendo no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Ele nos diz que a condição essencial para se atingir, não é, o nível de um bom médium, porque a manifestação, a qualidade da manifestação mediúnica vai estabelecer os níveis de médiuns, da qualidade mediúnica, o médium sério, o médium bom, o médium seguro, o médium comprometido, o médium responsável. Então, o primeiro ponto é a transformação moral do indivíduo. A sua transformação, a sua preparação, porque somente essa preparação do médium, essa sua transformação moral é que vai lhe dar o outro grande desafio, que é a segurança mediúnica. Então, os grandes desafios da mediunidade têm como base a qualidade das manifestações, que por sua vez vai dar ao indivíduo um nível de segurança mediúnica. E aí, a partir disso, nós vamos ver que André Luiz nos diz, lá no livro, nos domínios da mediunidade, ele diz assim: não basta ver ou incorporar espíritos desencarnados para alguém, não é, atingir a condição de respeitabilidade. Então, o médium respeitável não basta ele ver e ouvir espíritos, não basta ele ter as manifestações. É preciso, na realidade, que ele cresça, que ele faça a tarefa crescer, ele próprio crescendo. Porque ninguém vai evoluir espiritualmente sem cuidar de melhorar-se. Então, esse é o grande desafio dele. Ele trabalhar a sua melhora espiritual. E para isso, ele vai precisar de aquilo que nós chamamos de educação mediúnica. E então, vamos ver que os desafios da mediunidade, eles podem ser inerentes ao médium, como desajuste de personalidade, deficiências morais, inexperiência. Esses desafios, esses problemas, eles vão provocar na mediunidade
quando o Aniceto recebe André Luiz para um trabalho de estudos, não é? Dentro da mediunidade, ele é levado a um instituto em que ele começa a conversar com vários médicos que perderam a sua oportunidade mediúnica justamente por questões de desajustes de personalidade. Então existe um doutrinador, e esse doutrinador, ele chegava para falar, porque o doutrinador é o médium da palavra, é aquele que numa reunião mediúnica vai conversar com os espíritos, ajudando no seu processo de sofrimento e de dor. E na hora que aquele irmão estava conversando com os espíritos, ele procurava, ao invés de consolar, de ajudar aquelas entidades sofredoras, o que ele fazia? Ele chegava até decorar páginas e páginas da doutrina e também páginas e páginas do Evangelho para massacrar as criaturas, ao invés de ajudá-las. Isso era um desajuste de personalidade. Ele estava doutrinando os espíritos, fazendo uma palestra. Quando terminava, as crianças estavam brincando na rua, ele começava a brincar. Então, nesses indivíduos, o que acontece? A mediunidade vai ficando estagnada, enquanto que essas deficiências morais, como aconteceu com o outro médico, que recebeu da espiritualidade superior uma tarefa importante, e nessa tarefa, ele, ao invés de utilizar para ajudar as pessoas ao seu redor, entrar em comunicabilidade com os espíritos, ele usava para conhecer a vida anterior das outras pessoas, porque a sua mediunidade era uma mediunidade em que ele conseguia ver as vidas anteriores das pessoas, e ele passou o tempo todo, ao invés de trabalhar, fazer a sua tarefa, a partir das suas deficiências morais, ele foi buscar os problemas das demais pessoas. E o que acontece? Ele foi submetido a mistificações. A mesma coisa é a inexperiência. O médium que não quer estudar, que não quer se doutrinar, que não quer trabalhar em benefício do outro, só quer o fenômeno para si próprio, para atender as suas próprias necessidades, acaba entrando na mistificação. Então, esses desafios que são inerentes ao médium também têm seu rebatimento nos desafios inerentes ao meio em que o médium vive. Então, por exemplo, um médium que vai buscar a sua iniciação e quando nós falamos iniciação, então estamos falando em algo místico, estamos falando em iniciação no sentido de começar o seu trabalho mediúnico, de educação mediúnica, de aprender, não é? Como se comportar diante de uma comunicação. Esse médium, se ele não encontra uma casa espírita que tem um trabalho sério, tem um trabalho adequado, que ofereça para ele as condições de educação, de estudo, de um meio, de uma ambiência favorável, esse médium pode adentrar ao animismo. O animismo é, na realidade, o que os espíritos nos explicam, que como desafio é o médium, ele, ao invés de manifestar uma entidade desencarnada, ele vai manifestar
um disco quebrado que fica rodando sempre naquele ponto. Então ele faz contato inconscientemente com o núcleo de desarmonia interna dele. E ele passa então, ao invés de termos realmente uma manifestação mediúnica verdadeira, temos uma manifestação do espírito do médium. Os espíritos nos dizem que devemos ajudar as pessoas, mesmo numa situação como essa, mas também consideramos que existem indivíduos que acham, colocam o animismo como uma dificuldade e um desafio a ser vencido. E temos os inimigos do próprio médium. Quem são os inimigos do médium? Os grandes inimigos do médium são suas próprias dificuldades pessoais, mas também existem aqueles que trazem de suas vidas passadas muitos compromissos espirituais. E esses compromissos espirituais vêm acompanhados de entidades vingativas e cobradoras que acabam provocando o que se chama mediunidade torturada, os processos de obsessão tão comuns dentro desse desafio. E temos dentro disso os inimigos do bem. Quem são os inimigos do bem? Os inimigos do bem podem ser considerados aqueles que resolvem estar o tempo todo junto aos médiuns, incensando-os, dizendo que eles são maravilhosos, tornando-os gurus das suas vidas, exigindo, no primeiro momento, a agitação, vamos dizer, as falas, não é? Muito enriquecedoras, mas que no fundo tem uma cobrança lá por dentro. E aí esses inimigos do bem são aquelas pessoas que assediam os médiuns com pedidos, assediam os médiuns querendo que eles lhes respondam coisas que na realidade eles não têm as respostas, porque se são médiuns, recebem das entidades e não deles próprios. E então muitos são acometidos de processos anímicos, de respostas que partem deles próprios e não dos espíritos. E as induções tentadoras. As induções tentadoras também são problemas do que os médiuns, desafios que os médiuns precisam realmente vencer. E essas induções vêm das pessoas e também dos espíritos que falam, como a gente ouve por aí dizer: ora, mas se eu sou médium, se eu estou trabalhando, se é um trabalho, por que eu não posso ganhar dinheiro com isso? Se eu dou meu tempo, ou então é a indução do presente. Olhem, fulano, eu trouxe um presentinho para você. Está aqui o presente, e aí ele recebe o presente hoje, outro amanhã, um elogio aqui, outro acolá, e as induções tentadoras vão começando a levar ele para a vaidade, para a arrogância, para a obsessão. Então, esses são desafios que nós vamos ver. Que vai por tudo isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver, como André Luiz nos diz, que para sairmos disso é importante o compromisso do médium com o estudo construtivo, com a ação participativa no bem da caridade. Porque a mediunidade requer de todos nós o quê? Uma conduta, um desvelo, um estudo, uma responsabilidade, um compromisso
o aperfeiçoamento doutrinário evangélico, a tranquilidade emocional, o hábito de reflexão, a disciplina mental. Então, o combate ao ego vai nos levar ao aprimoramento moral. O aperfeiçoamento doutrinário e evangélico vai nos propiciar um trabalho digno. A tranquilidade emocional vai nos dar segurança mediúnica. O hábito de reflexão vai trazer com que cada um de nós esteja acompanhado dos espíritos benfeitores, porque a nossa vibração vai cada vez mais se tornando desenvolvida, irradiando. As irradiações se tornam cada vez mais equilibradas, ajustadas pela nossa disciplina mental e a nossa conduta, e isso vai fazer com que sejamos os médios que a nossa comunicação tem alta qualidade e a segurança mediúnica nos permite um trabalho sereno, de responsabilidade e de respeitabilidade. Então, se a mediunidade é uma faculdade de grande responsabilidade espiritual para cada um de nós, nós precisamos ver que a mediunidade, essa responsabilidade é igual a de um médico, de um enfermeiro, dentro de uma sala. A sala mediúnica é uma sala, pode-se considerar uma sala cirúrgica, onde só deve estar presentes aqueles que têm condições, as condições reais de atender os pacientes que chegarão. Portanto, é preciso que o trabalho tenha regras, é preciso que tenha normas, é preciso que tenha cuidados. Então, o médium, o desafio dele é estar consciente da sua responsabilidade. E é a panagem dos médiuns que desenvolvem sua mediunidade com Jesus. Então, não importa o tipo de mediunidade que o indivíduo tenha, qualquer mediunidade que o indivíduo apresente, ele precisa, antes de mais nada, trabalhar a responsabilidade para ser um médium educado. E um médium educado é um médium consciente, é um médium que trabalha com Jesus. Por isso, retornando ao início do nosso trabalho, quando falamos que Pedro era médium, ele foi médium no momento em que recebeu a mensagem do alto, e foi médium no momento em que recebeu a mensagem do espírito inferior. E médium, Pedro, como médium, nós sabemos que Jesus disse para ele que ele o negaria, e realmente Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus, que o amava e que o conhecia muito bem, em outra passagem evangélica, logo após a crucificação e a ressurreição, quando eles estavam ainda, todos os discípulos, dentro daquela dor, do sofrimento e do desencarne de Jesus, Pedro, João e Tiago e André vão para o mar da Galileia pescar. E vão pescar e nada eles conseguem. E retornam. E quando eles estão retornando, ele viu aquele homem na praia com uma fogueira, e eles olharam e disseram: aquele é o mestre. E então Pedro corre em direção. E o mestre então começa a conversar com ele e questiona Pedro 3 vezes, perguntando: Simão Bar-Jonas, tu realmente me amas? Tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo.
Então vai, Pedro, e cuida das minhas ovelhas. E novamente, Jesus pergunta outra vez: Pedro, tu me amas? E Pedro então responde para Jesus: Senhor, eu te amo, Senhor. E Jesus novamente pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fica sentido, porque Jesus lhe faz 3 vezes a mesma pergunta, como se não acreditasse nele. E ele disse: Senhor, tu que sabes tudo, não sabes que eu te amo? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E então Jesus vira para ele e diz: então apacenta minhas ovelhas. Porque será que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes a mesma coisa? Porque logo após a crucificação, Pedro adentra no sentimento de culpa, uma culpa muito grande por ter negado Jesus. E Jesus procura resgatar Pedro, porque ele sabia que Pedro o amava. O que Pedro precisava era apenas o apoio, o estímulo, para que ele realmente assumisse a sua tarefa, a tarefa que estava lhe destinada. E aí Jesus pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? Então vai e apacenta minhas ovelhas. E nós sabemos, pelo ato dos apóstolos, que Pedro realmente vai e cumpre aquilo que prometeu a Jesus. Ele vai trabalhar na seara do Mestre, sem mais dúvidas, procurando o tempo todo agora estar em contato com a espiritualidade superior. E ele desenvolve tão grandemente a sua mediunidade que no ato dos apóstolos nós vamos encontrar essa narrativa importante, em que diz assim, que ele, Pedro, quando passava pelas pessoas, a sua sombra durava. E diz assim: de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Ora, meus irmãos, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantos de nós negamos a nossa mediunidade? Não uma vez, mas várias vezes. Negamos a mediunidade quando temos medo de assumir as responsabilidades, estabelecer as renúncias que são necessárias, o estudo que é importante, a reforma íntima que é necessária. E negamos a Jesus. Entretanto, Jesus nos ama, como ama a Ele. E toda vez que a mediunidade vem para a nossa vida, Ele nos pergunta: tu me amas? Vai e apacenta as ovelhas. E apacentar as ovelhas é utilizar essa mediunidade, vencendo todos os seus desafios, sabendo que esse trabalho mediúnico é, antes de mais nada, um acréscimo de misericórdia do Pai para com cada um de nós. O médico que atende uma entidade de um suicida, recebendo toda aquela vibração de sofrimento, de dor,
que ao atender o sofredor, conversa com ele amorosamente, levando-o a entender que ele tem chance, ele pode estabelecer mudanças e crescimento. Ele também está dizendo a Jesus: Senhor, eu te amo. Está também agindo como Pedro. Então, meus irmãos, Pedro era um médico, e é o exemplo de Pedro que venceu todos os desafios. E nós precisamos perguntar a nós mesmos: estamos vencendo os desafios da mediunidade? Que Deus nos abençoe. Os nossos agradecimentos à Creuza e para a nossa celebração musical final, convidamos novamente Joselito Andrade e Ana Sampaio. Agradecimentos aos músicos Joselito Andrade e Ana Sampaio. Agradecemos a presença de todos e convidamos para o seminário amanhã, às 14h30 até às 17h,
com perguntas e respostas realizadas por uma palestrante Creuza Lage, cujo tema será a mediunidade de prova e expiação e missão. E também, à noite, a palestra com o expositor Cláudio Medeiros, cujo tema será Entre os Dois Mundos. Muita paz a todos.